Olá pessoal, Fernando Paiva por aqui e vamos dar continuidade no nosso projeto aí de desenvolvimento do Game Pong. E hoje nós vamos ver aí sobre os signals, que é os sinais, e também vamos ver sobre as colisões, entradas de colisões e tudo, e no final do game nós vamos ver aí tudo funcionando. Antes da gente continuar, pessoal, eu quero que vocês venham na classe Ball View e acrescentem esse componente aqui, ó, Visible on Screen Enable. Quero que acrescente esse componente aqui. Para que serve esse componente? Para a gente saber se a bolinha está na tela ou não. Se a gente deve dar um key refree nela e resetar e tudo mais, tá? Então adicionem esse componente aqui, alinhem aqui na bolinha de vocês. Tá? Eu fiz isso, deixa eu dar um reset aqui para mostrar para vocês como que eu fiz. Então ele vem assim, eu simplesmente arrastei ele aqui para dentro da minha bolinha. Bacana? Então acrescentem esse componente que nós vamos usar ele para saber se a bolinha está na tela ou não, se ela saiu toda da tela ou não e tudo mais. Por que que isso é importante? Para que a gente não fique escrevendo código para saber se a bolinha está na tela ou não. E se não existisse esse componente, a gente teria que escrever muito código, tá? E assim, o que eu sempre digo, se a engine, se a ferramenta tem o componente, não tem por que eu reescrever. Eu sempre uso os componentes que a Godot me fornece. Se ela não tem um componente que eu preciso, eu vou lá e crio, mas se não, eu uso o componente que ela já tem para facilitar o código e deixar o código mais limpo. E aí, o que que eu fiz? Depois de criado isso daqui, eu fui lá na pasta core e criei aqui, ó, dentro de Signal Bus, da pasta Signal Bus, eu criei o arquivo signalbus.gd. Para que que serve isso aqui? Aqui é onde vai ficar todos os nossos sinais, tudo que nós vamos usar de sinais aí por enquanto no nosso game. Então, esse arquivo aqui, ele é um autoload. Então, ele vai estar sempre carregado no sistema. E aí eu consigo trabalhar os sinais sem ter que ficar acoplando uma cena na outra. E aqui eu mantenho tudo desacoplado, mantendo as responsabilidades, tudo num lugar só. Bacana? Então, vamos começar a criar aqui o nosso Signal Bus. Criem esse arquivo, eu já deixei aqui, vai estar na pasta do GitHub. E aí vocês vêm aqui, como ele é um autoload, vem Project Settings, Globals, e adiciona ele aqui. Vou adicionar aqui novamente para vocês verem. Eu já havia adicionado ele aqui. Então eu venho aqui e add. Aí vai aparecer aqui, ó, Signal Bus. Agora eu consigo usar ele de qualquer lugar do sistema, porque ele se torna estático, ele fica disponível para qualquer lugar do sistema, tá? Qualquer lugar do meu game eu consigo pegar. E aí nós vamos começar criando aqui as sessions, que é Session Ball View Controller. Aqui, o que isso quer dizer? Que todos os sinais que eu vou usar no Ball View Controller estarão dentro dessa session, tá? Aqui, eu uso essa nomenclatura aqui, eu uso esse padrão de nomenclatura, o nome da classe, signal, underline, a ação que ele faz. Bacana? Então, vamos lá. Signal, Ball View Controller, signal. E o primeiro sinal que nós vamos criar é o hit pedal, que vai receber um int, pedal id, int, tá? Que ele vai receber o código do pedal. Como aqui eu já tenho um padrão, eu simplesmente copio isso daqui e vou repetindo. Agora eu dou a ação, que é o hit wall, que é para quando ele bater nas paredes. E aí eu coloco também alt top, para saber se a bolinha saiu da tela, e o alt bottom. Então, alt top e alt bottom é para saber se ela saiu em cima da tela, na parte de cima ou na parte de baixo, tá? Basicamente, o Ball View Controller, os nossos sinais, são esses aqui. Então, eu posso criar aqui também, ó, Session Signals, tá? Para ficar mais
intuitivo ainda. Então eu já sei que aqui tem tudo sobre a Ball View Controller. Tudo que tiver de sinais aqui nessa tela, nesse controlador, vai estar aqui dentro. E aí eu vou criar um session agora, que é o Game View Controller. Game View Controller. E essa seção aqui vai estar todos os sinais da nossa arena. Signals. O primeiro sinal que nós vamos criar aqui é o sinal de Game Started. Game Started. Aqui é Signal. E aí nós copiamos isso daqui, porque o nome vai se repetir, usando o padrão aqui que eu defino para os meus projetos. O nome da classe, Signal e Action. Por que que isso é mais fácil? Porque eu sei exatamente qual é o sinal que está dando problema, caso haja, tá? E aí aqui nós vamos criar o Round Reset. Depois vamos criar, deixa eu copiar aqui para não ter erro de digitação. Depois nós vamos criar o Signal Game Over. Game Over, que vai receber o winner, id, int. Tá? Aqui são os códigos dos IDs do vencedor e do perdedor. Tá? E nós vamos criar uma outra session aqui também, que é a session de score, já para deixar pronto a nossa session de score. Session, vou copiar aqui, para ficar mais fácil, para adiantar, para não atrasar, não ficar um vídeo longo. Session Signals, aqui será Score. Score View. Score View Controller, que nós ainda vamos criar essa view que nós não criamos. E aqui copiamos aqui também a assinatura. E aqui se chamará Point Scored. E aí temos que receber o Pedal ID, que é um int, e o Score, também é um int. E já vamos deixar criado aqui para a gente fazer, já para adiantar o serviço, vamos colocar aqui também o Level Manager. Level Manager não é controller, tá, pessoal? Vai ser um autoload que nós ainda não criamos. Então vai receber. Vamos copiar aqui a assinatura. Aqui vai ser Level Manager. Level Manager Signal. Que é Signal. Signal, 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 Signal. Tô colocando no plural. E é só Signal, tá, pessoal? E Level Change. Aqui ele vai receber New Level Int. Que vai ser o int do level que ele vai carregar. Copiamos aqui também. Para deixar pronto. E nós vamos colocar. Aqui ele vai receber o difficulty. Difficulty change. Aqui ele vai receber o diff. Qual é o nível de dificuldade. E nós já temos definido. Bom, aqui nós temos criado todo o nosso arquivo de Signal Bus, a nossa classe de Signal Bus. Aqui eu não posso colocar class name, tá, pessoal? Se eu colocar class name aqui, ele não aceita como autoload. Então, nunca usem autoload como com class name, porque não vai aceitar. E aí, o que nós fazemos agora? Nós precisamos ir lá no pedal. Nós vamos editar o nosso pedal model. Que precisamos colocar aqui, ó, acrescentar os IDs aqui. Então, aqui será, nós vamos criar as constantes dos nossos IDs aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é definir qual é os nossos IDs. Então, eu vou colocar aqui, tem que ser único, tá? Tem que ser um ID único para o sistema não confundir. Então, eu vou colocar aqui, unique, já deixar anotado, pedal ID.
e vou fazer o seguinte, var id, int é igual a 0. 0 não é nem IA, nem player. E aqui o player, vou deixar anotado aqui, vou deixar aqui em cima, já para servir de documentação. Vai ser pedal id, player igual a 1, aqui, IA igual a 2, e um definite igual a 0, tá? Então, sempre que eu for tentar usar instanciar os meus models, eu preciso passar quem é o ID disso daqui. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no pedal base controller e precisamos definir esses IDs aqui. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar constantes aqui. Const player ID igual a int, dois pontos int igual a 1. E aqui IA ID. E a ID que é igual a 2. Indefinido nós não precisamos, aí a gente vai usar ele para bater nas paredes. Agora, o que mais que nós precisamos fazer? Nós precisamos vir na nossa arena e nomear isso daqui, colocar isso daqui. Nós vamos pegar aqui a arena, as paredes, wall left e o wall right, e colocar isso aqui em um grupo. Por quê? Para que o sistema identifique facilmente se ele está batendo do lado esquerdo ou do lado direito. Então ela vai estar sempre dentro do grupo walls. Se o sistema bater em alguma wall, o jogo tem que saber, tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui no wall left, venho em node, venho em groups, e aí eu vou acrescentar um grupo aqui global. E vou chamar ele de walls. A parede esquerda está dentro do grupo walls. E a parede direita também tem que estar dentro. Então, parede esquerda, parede direita. Bacana, tá certo. Então, wall right também tem que estar dentro do grupo walls. Aqui eu tenho walls para wall left e grupo walls para wall right. Bacana? Façam isso no game view aqui de vocês, que é a arena, para a gente saber qual que é a parede que ele está tocando, para ele dar o ricochete. Bacana? E aí, aqui, pessoal, nós já terminamos essa primeira fase. Colocamos aqui no Pedal Model o ID, criamos o Signal Bus aqui. Aqui no Base Controller já definimos o ID. Então, agora nós conseguimos pegar esse ID de qualquer lugar, tá? Agora, o que nós precisamos fazer? Nós vamos vir aqui no Pedal Layer View Controller. E vamos definir aqui no onRating que o model ID é igual Layer ID. Só isso. Então, sempre que for instanciado o Pedal Player View Controller, ele já vai com ID 1 aqui. E vamos fazer o mesmo lá na IA. Pedal AI View Controller no Ready. E aqui, o que nós vamos fazer? Model.id é igual ID IA ID. Pronto. Então agora o sistema sabe se é a IA pelo ID ou se é o pedal ou se é o player que está jogando pelo seu ID. Aqui nós já fizemos todas as alterações que precisávamos fazer nesses controllers, tá, pessoal? Então, agora, qual que é o próximo passo? Nós precisamos agora já começar a fazer as nossas atualizações nos nossos scripts de bola, né? Já vamos fazer a bolinha aqui, Ball View Controller, já para trabalhar com os sinais, com as colisões
e tudo mais. Bacana? Então vamos lá. Ball view, cadê ball view? Aqui, clico aqui. Aqui eu tenho o script de ball view controller aberto. Então nós já vamos começar a fazer, na classe ready dele, já vamos começar a trabalhar com os handles para trabalhar com as colisões. Primeira coisa a fazer, como essa classe ela herda de uma área 2D, então uma área 2D tem buddy. Eu posso colocar buddy, enter.connect. E aí eu vou dar um nome para a função. Aqui eu estou criando um handle, tá, pessoal? É como se fosse um sinal da própria engine. E aí eu vou colocar on buddy enter. E agora precisamos criar essa função. Func, que é onBuddyEnter, que eu defini lá no o nome da função lá de BuddyEnter, e ela vai receber um buddy, dois pontos, node. E ela será um void. Depois disso, nós precisamos fazer if buddy is paddle player controller, player view controller aqui, se for um controlador dessa view, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função handle paddle hit, que receberá o paddle view controller.id. Player ID. E aqui nós precisamos criar essa função. Vamos fazer essa função aqui. Como que vai funcionar essa função? Func, esse método aqui. E aí nós vamos chamar ele de um paddle ID, dois pontos, int. É isso que ele vai receber. Ela vai tratar o nosso onBuddyEnter. E aí vamos fazer o seguinte, bounce vertical, que está já definido na nossa classe base, e vamos chamar aqui o signal bus, que criamos lá os sinais, ponto ball view controller, hit paddle, ponto emit, e ele vai emitir o paddle ID. Agora, nós precisamos colocar o print log. Colocar um print log ali para saber se isso está funcionando. Aqui o class name log. Class name log. Está aqui em cima. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para nós o código desse hit. Então, vamos fazer hit paddle ID. Vai receber o str, que eu preciso converter isso para string, o paddle ID. Bacana? E aqui, nós voltamos aqui nesse código agora e vamos fazer o elif. Buddy is paddle, aqui a IA. Paddle AI View Controller. Ele vai receber o handle hit aqui da IA. IA ID. E, por fim, vamos ter um else. Pode ser elif também, para manter o bloco. Body is in group, que a gente quer saber se está no grupo. Walls. Se ele estiver no grupo walls, eu sei que é parede. Aqui também nós vamos precisar criar uma função para isso. Handle wall hit se chamará essa função. Precisamos criar essa função aqui também. Como que vai funcionar essa função? Func, e ela também vai ser um void. Só para saber se só para saber se ela é um muro. O que nós vamos fazer? Bounce horizontal. Para ele jogar a bolinha para horizontal.
tá? Como que vai funcionar? Precisamos chamar agora, invocar o sinal. Signal, bus, ponto. Nós vamos usar aqui o ball, view controller, hit, wall.emit. Que nós não precisamos passar nada, porque ele não tem argumento nenhum lá, que nós definimos. E vamos colocar aqui um print log, para saber se ele tocou nas paredes. E aqui nós colocamos hit wall. Não precisamos disso aqui. Então, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo as colisões, trabalhando as colisões. Aqui no Ready, eu criei o Body Enter. O Body Enter, ele vem e verifica quem que está colidindo, se está colidindo com o player, que é o Paddle Player, se está colidindo com o Paddle AI. Ou se está colidindo com o All. E aqui nós criamos as funções para cada um. Se ele colidir com o paddle, eu quero que ele joga para cima, para o próximo paddle, para o paddle de cima ou para o paddle de baixo. E se ele colidir com as paredes, eu quero que ele dê um bounce, um salto, que ele vai dar um ricochete nas laterais. Agora, nós precisamos criar o onScreenExit, usando o componente que nós adicionamos. E aí, como que vai funcionar? Nós precisamos colocar aqui, arrastar para cá, o nosso componente. Então, o que eu venho? Access as unique name, que já mostrei para vocês em outros vídeos, e aí eu arrasto ele para cá. Quando eu arrastar ele para cá, eu seguro o Ctrl e solto o mouse. Pronto, tá aí. Visible on Screen Enable, já está aqui. Eu vou chamar ele, eu vou dar outro nome para ele, eu vou colocar aqui, Screen Notify. Notify. Não tem problema, tá? Então eu posso colocar um outro nome para ficar mais claro para mim o que é isso. Aqui ele já está usando o unique name. E nós vamos fazer o seguinte agora. Nós precisamos fazer o handle para ele. Então vai ser screen notify.screenExit.connect. E aqui nós damos um nome para a função. onScreenExit. Agora temos que criar esse handle aqui, essa função que serve como um handle. E aí, nesse método onScreenExit, o que vai acontecer aqui? Ele não recebe nada. Eu só quero saber se a bolinha sai da tela. E aqui eu faço if notModel.isActive, return. Eu sei que o modelo está ativo. E aí, o que eu faço? If position.y menor que 0. Para saber se ele saiu em cima. Aqui a gente pergunta se ele está saindo em cima. E aí, o que a gente faz? A gente pode colocar um print log aqui, para saber se ele saiu em cima. Se ele saiu na parte de cima, colocamos aqui. Ball exit top. E agora, o que a gente precisa saber? A gente precisa emitir aqui também, se a bolinha saiu out top. Lembra do sinal lá que nós criamos? Vamos criar aqui signal bus ponto ball view controller exit on top ponto emit. Não tem nenhum argumento lá, não tem nenhum parâmetro, ou ele não espera nada. E aí o que eu faço? Else, senão ele sai no bottom. E aqui a gente coloca o bottom. Ball view controller no bottom, que é quando ele sai embaixo. Ball exit bottom. É isso. Aparentemente está tudo certo, nenhum erro na classe. Depois nós vamos ver isso funcionando no nosso game. E aí, o que a gente precisa fazer?
Por fim, nesse on-screen aqui, a gente dá o reset no game. Reset ball, para ele resetar a bola e colocar ela e lançar, relançar ela, tá? Bom, pessoal, então o que nós fizemos? Aqui nós colocamos o Visible on Screen, tá aqui, e depois criamos o handle do Buddy para detectar as colisões, e aqui Screen Notifier, para detectar se a bolinha está ou não na tela. E aí criamos os métodos, o método Handle Paddle Hit, Handle Wall Hit, On Screen nós criamos, e aqui no On Body Enter nós verificamos quem que está colidindo com ela. E essa classe aqui aparentemente está tudo pronto. Vamos testar se realmente está funcionando quando colocarmos ela para funcionar na tela, né? Que será o nosso Game View. Agora, nós precisamos configurar o nosso Game View Controller para que trabalhe com os nossos sinais. E para já detectar todas as colisões. O que nós vamos fazer é criar um método só para iniciar os nossos signals. Então, func connect all signals. Fica só connect signals. Que são todos os sinais que essa classe vai usar. E ela vai ser um void. Aqui nós vamos colocar todos os sinais que nós temos lá. Signal bus, signalbus.ball view controller. Ball view controller, nós precisamos do hit pedal. Hit pedal. O hit pedal, ele vai chamar, nós vamos conectar o método on ball hit pedal. E precisamos criar esse método. Esse método, nós vamos criar ele aqui embaixo. Pessoal, depois eu vou colocar tudo documentado lá no GitHub, aí vocês baixem lá tudo que tiver no GitHub. Vamos criar o método func, e ele não vai receber nada, void, e vamos já colocar essa assinatura. Vamos deixar a assinatura aqui, para depois a gente vir implementando. E vamos copiar isso daqui, que é esse primeiro sinal, e vamos ao próximo sinal, que é o hit wall connect. Aqui, hit wall connect. E ele vai se chamar on ball hit wall. On ball hit wall. Vamos assinar também, porque ainda não temos, e colocar um pass. Func vai ser void também. Pass. E vamos criar também o on ball out top e o ball on out bottom. Aqui. Out top, on ball out top e out bottom. Out bottom. E vamos somente assinar eles aqui. Pass. Func. Pass. Aqui é bottom. Aqui são esses quatro métodos, esses quatro métodos aqui que nós precisamos receber da bolinha. O que vai acontecer, pessoal? Os signals, como que eles funcionam? Lá, quando a bolinha colidir, ela vai mandar um sinal, ela vai disparar esse sinal para quem estiver ouvindo. No caso, nossa arena vai estar ouvindo. E aqui eu tenho a assinatura deles aqui, e a implementação aqui nós vamos começar a fazer agora, desses handles. Como que vai funcionar? On ball hit pedal, o que ela vai fazer? Eu vou colocar só um print aqui.
um print log. Vou copiar um print log aqui qualquer. Vamos pegar um print log já pronto aqui, para não ter que ficar reescrevendo. Game View Controller. E vamos colocar ele aqui. Aqui nós vamos fazer esse daqui. Aqui, nesse método, ele precisa receber o pedal ID, que é um int. E aqui nós colocamos o str para o pedal ID, para saber se esse método está funcionando. E no onBall hitWall, nós vamos colocar aqui o print log, para saber se ele está batendo nas paredes. HitWall, só isso. E aqui, nós, no onBall outTop, nós vamos colocar aqui também um print log, para saber se ela saiu no topo alt top. Aqui a gente pode colocar aqui que aqui é um local de score, que nós vamos fazer mais para frente. Nós colocamos esse print log aqui, e agora, aqui nós precisamos de um método, uma função. Func reset. Para ele resetar o round, tá? Que é a partida. Reset round. Score. Ele vai receber int, de quem é o score. O que vai acontecer aqui? Void também. Vou passar ele por void. E aí, vamos colocar um await para ele esperar e para resetar. Get 3.createTimer. Ele vai demorar 1 segundo para resetar. Timeout. Aqui eu quero que ele aguarde 1 segundo para resetar. E aí a gente faz o seguinte, ball view.launch, para ele lançar a bolinha. E vamos colocar o signal aqui. Signal bus.gameViewController. E é o round reset. Lembram-se lá do nosso signal. Round reset.emit. É isso. Não recebe nenhum parâmetro, e aqui colocamos um print log também para saber se ele resetou. Nós vamos fazer o seguinte, round reset score, para saber de quem foi o score. Score de... E aqui, mais str, para saber de quem é o ID, quem pontuou. E aqui nós fazemos o seguinte, reset round paddle base controller, e passamos aqui ID e a ID. E no de cima, o que nós fazemos? Aqui o ponto é do player. Então nós passamos aqui o player ID. Então, aqui já dá para perceber que o player estará na parte de baixo e na parte de cima estará a IA. A IA persegue a bolinha sozinha e vai ficar eu e a IA jogando aqui um contra o outro. Bacana? Agora, nós precisamos testar isso. Se toda essa lógica que nós montamos está tudo funcionando. Aparentemente, eu acho que eu não esqueci de nada aqui, né? Nós temos tudo o que precisamos para testar. Deixa eu só conferir aqui. Aqui no Ready, eu não estou chamando o Connect Signals. Então, nós precisamos chamar aqui o Connect Signals, porque senão não vai funcionar.
Deixa eu conferir se está tudo certo. Aparentemente está tudo certo. E aí nós precisamos testar isso. Como que nós vamos testar? Primeira coisa, a IA, ela vem em cima. Nós vamos arrastar ela para cima. Vamos colocar ela aqui bem no meio. A bola, vamos colocar ela aqui no meio, já para ver se a gente consegue jogar. E aí nós voltamos à visualização do player. Player no bottom, a IA acima. E vamos testar isso. Vou executar aqui direto. Ó, já bateu, já bateu. Ó, aqui já estou jogando com ela. Ó. A IA já persegue a bola. Agora eu quero fazer isso aqui, bater na parede. Olha, ele não está indo para a horizontal. Eu quero ver ele vir para a horizontal. Vamos deixar sair. Opa, resetou. Olha lá, resetou, já começa. Agora sim. Opa. E aí, tô... aí, a perseguindo, ó. Ó, já bateu na parede. Tá bacana, hein, pessoal? Muito bacana. E, e assim nós vamos jogando. A IA persegue. Ó, vai bater na parede. Opa, tudo funcionando. Agora vamos dar uma olhada nos logs. Vamos aqui, ó, tudo funcionando, limpinho, sem nenhum erro. Sem nenhum erro no nosso sistema, no nosso game. Tá? O que eu vou fazer aqui? Então, eu vou colocar a bolinha para iniciar aqui no canto, para ficar mais legal. E dou um save, para ver se está tudo funcionando. Opa, bolinha já veio. A IA está perseguindo a bolinha, está jogando contra a minha IA. A IA funcionando 100%. Ricochete do lado direito. E tá aí, pessoal, funcionando 100%. Essa é a nossa aula de número 5. E vejo vocês na aula número 6. Curte, comenta, compartilha aí. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando das aulas, se estão gostando, se estão conseguindo acompanhar. A ideia que nós fizemos aqui, a parte de sinais, é desacoplar todo o sistema, né, deixando aí tudo centralizado, mantendo as responsabilidades de cada coisa. Curte, comenta, compartilha e até a próxima aula. Abraço, pessoal. Até mais.